E aí, pessoal, aqui é o Alexandre Dantas, estou aqui de volta a esse podcast que faz acontecer, não somente aqui em Mossoró, mas em todo o Rio Grande do Norte, em todo o Nordeste, em todo o Brasil. Para você que nos assiste pelo YouTube, para você que nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais, você que ainda não é seguidor, você que ainda não é inscrito, pare agora, nesse momento, e se inscreva em nosso canal, Acontece Cast, e você tem lá o botãozinho de inscreva-se. E é muito importante também que você possa ativar as notificações, que é aquele símbolozinho do sininho para você não perder nenhuma novidade, nenhum episódio, nenhum corte, nada, absolutamente nada desse podcast, como já falei, que faz acontecer. Eu sou Alexandre Dantas, estava aí passeando e voltei com a minha colega Neide Carlos aqui para mais um episódio especial nesse podcast sensacional, não é isso, Neide? Pois é, eu pensava que ele não ia voltar, minha gente. Ele inventou de ser empresário do ramo do café agora, né? Fez um festival de café, o primeiro festival de café do Rio Grande do Norte, foi sucesso. Do Nordeste. E eu fico extremamente feliz porque ele fez algumas divulgações, né? Mas quem levou essa divulgação toda foi a revista Acontece. Verdade. Foi sucesso, gente. Então, gratidão, viu, amiga? A parceria forte aqui acontece, tem que estar em todos os momentos especiais e com serviços, eventos e produtos de qualidade. E pessoas especiais, como a nossa convidada de hoje. A convidada de hoje, eu vou dizer uma coisa, você tem uma admiração profunda por ela, porque ela tem um lado espiritual, humano, maravilhosa. Eu fazia tempo que eu tentava puxar ela para a nossa equipe, né? E agora ela faz parte da Acontece e vai trazer aqui para o mercado mobiliário, de empresário, tudo o que está acontecendo. Não é isso, minha amiga Lívia? Seja bem-vinda. Obrigada, Neide. Alexandre Dantas, pela oportunidade, Neide, mais uma vez. E você sabe que eu sou bem low profile mesmo, não gosto de aparecer. Tenho muita resistência, inclusive, para aparecer. Nada contra, né? Porque eu acho que esse momento, né, em que existe tanta publicidade da imagem, é interessante que as pessoas realmente se exponham um pouco mais para humanizar mais as marcas, as empresas. E as vendas também acontecem com isso, né? E as vendas também, as pessoas se conectam com pessoas. Então, por essa razão, claro, mas a maior razão de estar aqui é por Neide. Obrigada. Porque já faz muito tempo que ela reconhece o trabalho e vem sempre. Você tem que aparecer, você é uma pessoa que influencia, você é uma pessoa que passa resultados para a cidade. E eu achei importante hoje participar. Então, primeiramente, gratidão por estar aqui, pelas palavras que você proferiu anteriormente. E estamos aí para o podcast Acontece, que é uma marca já consolidada no estado do Rio Grande do Norte e que hoje faço parte com muita gratidão também e espero só somar, porque eu acho que a gente tem que se conectar com pessoas que torcem pela gente, acima de tudo, e reverenciar as pessoas também que estão buscando espaço, né, para defender marcas que são genuinamente de Mossoró, do nosso estado. Então, acho que se as pessoas tivessem essa consciência mais de união, de coletividade, eu acho que fluía muito mais rápido para todo mundo, né? Pois assim. Tá vendo aí como ela é boa? É interessante, né, de que tanto aqueles que entram, né, que fazem parte dessa equipe maravilhosa, desse grupo, quanto aqueles que saem, trazem, né, um peso, uma experiência gigante e quando saem mais gigantes ainda. É verdade. Então, a Acontece tem esse poder, né, de unir pessoas excelentes e fazer com que essas pessoas excelentes cresçam cada vez mais. Verdade. E aí a gente já vai começar o nosso bate-papo aqui. Eu já vou lhe perguntar, né, como é para você ser a mulher reconhecidamente pela Acontece, também pelos empresários de Mossoró, porque a gente conversa com as pessoas, a gente sabe. Como é para você estar em Mossoró realizando os grandes negócios? E por que eu estou dizendo realizando grandes negócios? Porque quando as empresas vêm se instalar em Mossoró, a primeira pessoa que eles procuram é Lívia Miranda. Então, assim, eu já até ouvi... responsabilidade. Eu já até vi ela dizer que teve um cliente que não podia vir para aqui para uma reunião, ela pegou um voo e foi para a reunião. É isso. Então, para vocês verem que mulher é essa, né? Então, fala aí pra gente disso aí, minha amiga. Então, Neide, primeiramente, assim, essa referência hoje de intermediar negócios em Mossoró, né?
já vem aí de quase 10 anos, quando eu enveredei no mercado imobiliário, porque assim, minha formação realmente acadêmica é Direito. Eu passei quase 6 anos morando em Portugal, na Europa, né, em Lisboa, e fiz a minha pós-graduação em Direito Ambiental, porque até então o mercado imobiliário eu nem imaginava que eu ia estar nesse mercado de imóveis. Mas eu sempre tive uma veia comercial muito assim, enraizada. Desde criança, eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito expansiva, muito espontânea. E quando você é assim, muitas vezes você é mal interpretada, porque as pessoas não parece que as pessoas não estão acostumadas com pessoas que se expõem de verdade. E esse lado comercial falou bem mais alto quando eu terminei minha pós-graduação em Lisboa. E aí eu decidi empreender em Mossoró. Era um período que Mossoró precisava muito de material humano especializado em intermediações. E aí eu trouxe uma franquia de imóveis para cá, chamada Remax. Desenvolvi essa franquia durante 5 anos. A franquia foi uma escola para mim, porque até então eu tinha 26 anos de idade, brigando no mercado praticamente de homens. E que já estavam aqui, que já né? estavam consolidados há mais de 20, 30 anos. Eu costumava dizer que eu estava entrando numa tribo cheia de caciques. e isso gera um pouco de... Não é de medo, porque eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Mas... Receio. Acho que você se sente insegura, na verdade, para um mercado que só tem homens e você ali com 26 anos se responsabilizando por uma franquia de imóveis, tentando captar profissionais habilitados para trabalhar. E, em virtude dessa dificuldade de material humano para trabalhar na intermediação, eu acabei entrando no mercado de imóveis. Eu fiz o curso da corretagem de imóveis para poder representar bem e poder ser um exemplo para as pessoas que fossem trabalhar comigo. Eu acho que tudo parte dessa premissa, né? Você tem que ser o exemplo das pessoas que lhe seguem para fazer aquilo que você está desejando que elas façam. De modo que, nessa trajetória, né, de gerenciamento da franquia, nessa formação e nessa dificuldade de gestão de pessoas, eu acabei me especializando mais ainda nas intermediações comerciais, que era um vácuo que Mossoró precisava preencher, até porque o mercado estava muito voltado para a parte residencial e eu precisava entrar no mercado de alguma forma, por alguma brecha. Então, todo mundo estava vendendo empreendimento, todo mundo estava vendendo apartamento e casa, e eu atrás de trazer negócios para a cidade, trazer marcas, e atrás de fomentar negócios em imóveis usados, que ninguém queria, porque é muito mais difícil você vender imóvel usado. Então, Lívia, você enxergou uma oportunidade de negócios que não existia aqui. Isso. Mas essa atuação sua no mercado imobiliário veio de Portugal, começou lá, ou você já veio de lá com essa ideia, ou então chegou aqui e disse, viu a necessidade, né? Viu essa oportunidade e vou entrar aqui. Como foi que surgiu assim? Na verdade, foi uma necessidade de desenvolver uma outra atividade, porque eu sempre, conforme falei, eu sempre tive a comunicação muito forte, né, enraigada em mim, e queria desenvolver negócios. E aí, o meu pai, que é meu grande mestre, que nos deixou aí há 6 meses, foi uma das pessoas que me deu o norte para avançar no mercado de imóveis, né? Ele disse, é interessante que, já que você quer fazer um investimento, invista em imóveis, em imobiliário, ou vá construir, ou coloque uma imobiliária, porque vai ser mais fácil para você desenvolver essa atividade e vai ser muito rentável para você. E, então, meu pai, respondendo, foi a pessoa que me influenciou para hoje estar trabalhando com imóveis, porque foi a palavra dele, o olhar dele, que meu pai sempre foi um homem muito visionário, empreendedor nato, e ele foi a pessoa que me deu o norte com relação a isso. E aí a gente queria já saber quem é seu pai, né? Para que o público também conheça, saiba quem é. Pois é, eu sou filha de Antônio Miranda, foi o primeiro dentista prático de Mossoró. Meu pai passou quase 70 anos da vida dele trabalhando, atendeu quase todo o estado e pessoas de fora do estado de Mossoró. Foi um pioneiro na cidade. E atrelado à atividade dentária, que na época ele teve muito sucesso, eu estou falando de 1945, 1950, eu não era nem nascida. O meu pai
foi pioneiro na atividade dele, se destacou, muito obstinado, muito workaholic, que na época não se chamava workaholic, né? Você tá vendo aí a veia, né? A veia. Já sabemos de onde vem essa figura, né? E aí o meu pai sempre foi visionário. Ele empreendeu também várias outras atividades, restaurante, motel, construiu casas, apartamentos. Então ele já tinha um norte mais ou menos no mercado imobiliário, mas ele nunca entrou porque ele não tinha tempo para fazer. E aí ele me deu essa dica. Eu já conhecia a Remax de Portugal. Quando ele falou, eu falei, então vai dar certinho. O universo conspirou todo a favor. Graças a Deus, inclusive. Que bom. E aí, quando você chegou em Mossoró e começou a atuar, algumas coisas meio que empancaram, né? Eu considero Mossoró uma cidade da resistência completamente. Eu acho todos que os sentidos. Em todos os sentidos. Inclusive, eu costumo dizer que o profissional, o empreendedor, o empresário que cresce em Mossoró, ele está pronto para o mundo. Tá aí. Porque nós enfrentamos muita resistência das próprias pessoas, né? Mas isso, eu estou falando de Mossoró, mas com certeza talvez em outras cidades seja, para o empreendedor, talvez seja igual, né? Mas como eu estou em Mossoró e é nesse mercado que eu me desenvolvi, eu costumo dizer que foi um período de muita resistência. Que se eu não fosse uma pessoa resiliente, perseverante, se eu não tivesse tido uma base familiar muito forte para insistir e persistir, talvez eu não estivesse à frente hoje de uma empresa que, enfim, se consolida no mercado, né, que está se consolidando no mercado de imóveis. Então foi bem difícil. Eu atravessei aí um caminho bem árduo, vamos dizer assim. Então, Alexandre, já pegando essa carona aqui do que ela já falou, então eu queria que você dissesse aqui pra gente quais as empresas que já vieram para Mossoró através de você. Nossa, olha, eu tive Covid, viu? Hora do merchan. Tem hora que eu não lembro tudo não, tem mas vamos lá. Vender o peixe. Eu fui responsável pela intermediação da Redes Extrafarma, foi a primeira grande rede de farmácias, né, que veio para Mossoró. Fui responsável pela intermediação da Redes Drogazil também, né, inclusive a última foi agora recentemente. Nós temos essa parceria com essas grandes redes de farmácia. McDonald's também, eu consegui intermediar para Mossoró. CCAE, deixa eu ver, meu Deus, teve 3 intermediações que foram importantes também para desenvolvimento. Grupo Jacaúna, de imóveis. Nós desenvolvemos também, peraí, que eu vou lembrar um importante aqui. 3 malls, né, que foi o Galeria Prêmio, na margem direita. Teve o Betânia Mall, teve o Kikos Mall e teve o West Mall também. Todos intermediados através da Máximo Imóveis, ou seja, eram casas em que a gente direcionou. Então, eu costumo dizer, olha, se eu cantar para subir, antes da hora, alguém diga a Alisson, se ele estiver na gestão, que muda João da Escócia para Lívia Miranda. Porque tem a minha participação naquela avenida. Vai ter o João da Escócia, Miranda. Eu digo, a avenida foi muito intermediada. A gente pelo trouxe menos um pedacinho ali da rua na avenida ser no seu nome. Né? Pelo menos uma perpendicular, né? Mas teve várias lojas, inclusive, que foram intermediadas, e peço perdão aos meus clientes, porque é muita coisa, é muita informação ao mesmo tempo. Não dá definitivamente para a gente lembrar tudo, mas teve muita coisa já que a gente fez. Galpões industriais, fábricas, nossa, muita coisa. Muita coisa mesmo. E fora os negócios fora, né, de Mossoró? Sim. A Rede Queiroz, a gente fez a expansão, né, para Ceará Mirim, para Caicó, rede supermercado também. Interessante, eu não sabia. A gente fez a intermediação para Caicó. Quanto tempo já de mercado, já, Lívia? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Acho que fez esse ano, inclusive. Eu sou tão... que nem comemorei, era para ter feito uma festinha. É verdade, com certeza. Né? 10 anos, né? Uma década. Vamos fazer junto com o lançamento da revista Acontece, Neide. Já convida todos os seus clientes aí. Sim. E aproveitando, assim, só retomando uma coisa que você falou lá no início, Lívia, essa questão de que você chegou aqui, né, numa aldeia de índios só de machos, Sim. e você mulher nova, né, ali no início da sua carreira profissional, bem dizer, vindo de um contexto totalmente diferente, que é viver na Europa, é totalmente diferente de viver no Brasil. Muito. E você sofreu algum preconceito, né? Quando chegou aqui, você pode nos contar algo? Sim. Algum episódio, né? Eu acho que toda mulher... Você diz o milagre, mas diz o santo, assim? Exatamente, pelo amor de Deus. Na verdade, toda mulher corajosa, né? Que ela se predispõe a entrar no mercado,
seja ele qual for, de imóveis, enfim, ela está muito exposta, certo? E essa exposição para uma classe que foi, como é que eu posso dizer? Culturalmente machista, né? E a mulher também, né? Porque o preconceito que eu sofri, acho que foi muito mais das mulheres do que propriamente dos homens. Homem é mais assédio, né? Aquela coisa de achar que você tá ali e, tipo... dando mole, né? Tipo, você é simpática, você é gentil, educada. E na venda você tem que ter a sedução, né? Não é a sedução erótica, mas é a sedução de você conquistar o cliente, de mostrar para ele que vale a pena ele comprar com você. Porque ele pode comprar com quem ele quiser. Exato. Mas ele pode optar por comprar por você. Não por beleza estética, mas pela sua persuasão. Por um conjunto, né? Pelo seu conhecimento. Então, respondendo a sua pergunta, sim, atravessei, sim, momentos bem difíceis, com preconceito, inclusive de... ela é uma patricinha que não sabe nem o que é um registro. A imobiliária dela não vai durar 6 meses, essa franquiazinha que ela acha que... Eu escutei muito esse tipo de assunto, ou... eu acho que um dos piores era, ela vende porque ela é bonita. Ou assim, ela vende porque ela tá namorando com fulano. Eu digo, meu Deus, me dava uma lista só de idosos. Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, é ridículo de fato, né? Mas existe muito preconceito. E assédio e todos os tipos de situação constrangedora existe nesse mercado. Eu acho que nesse contexto aí que você está falando, de mulheres lhe atacando mais do que os homens, né? Sim. Foi justamente porque você estava se destacando e tendo um diferencial. Então, hoje, a gente vê que você inspira outras corretoras. É verdade? Eu não sei, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que, você sabe, eu sou extremamente low profile e sou muito focada naquilo que eu faço, na minha empresa, na minha equipe, nos meus imóveis, nos meus clientes. Assim, eu sou muito disciplinada. Então, eu nunca fico sabendo nada que está fora daquilo que eu estou fazendo durante o dia. Eu sempre digo, eu só tenho um dia para fazer as minhas coisas. Eu não sei se eu estou aqui amanhã. Então, tudo que eu faço é de forma muito intensa. Então, eu estou vivendo o meu propósito de trabalhar e fazer. Então, eu nunca sei o que está acontecendo fora, né? Obviamente que, claro, né, 10 anos de atividade, com uma empresa se consolidando, acaba que essa referência acontece naturalmente. Mas o machismo presente nas mulheres é pior do que o dos homens, na minha atividade de trabalho. Porque existe aquela coisa, meu marido não vai comprar lá, porque acha que porque sou eu vou apresentar algum tipo de risco para aquela relação. Que, de fato, isso é da época da pedra lascada, né? Porque, tipo, ninguém obriga ninguém a... Enfim. Verdade. Mas existe muito isso, né? Tanto que, muitas vezes, por sabedoria, eu sempre tentei fazer com que minha imagem realmente ficasse um pouco no backstage. Justamente para que não confundissem a marca com a mulher Lívia, né? Para que não viesse sobressair Lívia, mas sim a marca. Ou Lívia Miranda, a marca, não sendo Lívia, eu, a pessoa humana, né? Justamente por essa dificuldade de você... das más interpretações, na verdade, que você sofre, né? Por ser justamente uma mulher livre, uma mulher corajosa e que pretende buscar o seu lugar independente de qualquer homem. Isso foi mais para trás ou recentemente ainda Não, acontece? no início. Acho que no início foi pior. Realmente é um pouco complicado, né? Como você falou, acho que é todo um conjunto. E não só o fato, eu acho que pesa mais o fato de você ser mulher do que simplesmente ter sido uma iniciante, alguém que entrou no mercado agora, porque ainda existe essa discriminação de que a mulher não tem toda a capacidade que tem, e tem até mais. Sim. Acho que todo ser humano tem uma capacidade extraordinária de chegar muito mais além do que aquilo que pode imaginar. Exatamente. Então, falando dentro dessa sua rota, dessa sua jornada, você não chegou aqui por acaso, né? Você planejou, você se organizou, como você falou, você é focada. Então, você seguiu uma linha de trabalho. E isso deve ter se tornado o seu diferencial. E aí vem a pergunta, qual é esse diferencial de Lívia Miranda?
Nossa, que pergunta. Lívia Miranda e a empresa, né? Qual o diferencial para o cliente, né? Tá, nossa, que pergunta difícil de responder. Mas vamos lá. Eu acho que o meu ou o da empresa, no caso? Os dois, né? Porque você está muito ligado à empresa. É, né? eu digo que eu sou a empresa, né? Mas eu sou uma pessoa humana. Mas vamos lá. Eu acho que o diferencial da minha empresa é a confiança. Sabe? Acho que o mercado imobiliário, ele é um mercado tido ainda como um mercado de muita insegurança, no sentido da comercialização, da intermediação. Isso vem desde que o proprietário tem inscrição, sim, documentação da casa. Tudo. A relação da confiança, ela é uma premissa, acho que para a vida, mas para o meu mercado, ela acaba sendo fundamental. Então, se o profissional no mercado de imóveis, ele não tem a confiança e ele não passa essa confiança para quem ele está trabalhando nessa intermediação, ele está fadado ao fracasso, de fato. Porque a confiança, ela faz com que os relacionamentos, o seu network, ele vá prosperando naturalmente. É um crescimento orgânico e natural do seu negócio. As pessoas vão indicando, né? As pessoas vão indicando por quê? Porque deu certo, porque era do jeito que você disse que ia fazer, que aconteceu. Então... Que o terreno ou o imóvel era assim. Eu sempre digo, quando tem confiança, não tem concorrência. Ou seja, gostei da frase. É interessante. Lívia Miranda. Repita aí novamente aí para os nossos ouvintes aí a frase. Quando tem confiança, não tem concorrência. Acabou, essa daí é minha... Não tem. Vamos usar isso aí para mais uma para responder. Todo mundo sei, eu ando super tranquila porque eu só faço o que é certo. Eu também. Não existe outro caminho. O certo é certo. A confiança depende justamente desse caminho. Então, se você se desvia desse caminho, lamentavelmente vai haver falhas. Lívia, é difícil? É muito difícil. Muito. Porque você tem que ser quase um robô, né? Para fazer com que o negócio ele ande ali. É tanto que no meu escritório, quando eu chego, eles fazem assim. É como se estivesse no exército. E você é general. Porque eu sempre digo, no escritório são 3 P's, né? Pessoas, processos e procedimento. E aí eu sempre digo, cumprindo isso aqui dá tudo certo, a gente não vai ter problema, todo mundo vai ficar feliz, a gente não vai ter como resolver um pós-venda com um problema. Então, existem 2 princípios no direito, que eu queria ressaltar isso, enfatizar isso, que é o princípio da precaução e o princípio da prevenção. Eu gosto de trabalhar com o princípio da prevenção. Tem empresas que trabalham com o princípio da precaução. Lívia, eu não sei a diferença. A prevenção é porque você evita ao máximo que o erro possa encostar em você. Isso. No seu processo, no seu procedimento, enfim, no seu trâmite. E a precaução não. Você age com a possibilidade que às vezes aquilo pode ocorrer. Eu não quero nem essa margem de risco. Então... o cliente que me procura, o cliente que faz negócio com Lívia Miranda, com a Máximo Imóveis, ele pode ter certeza que a contratação dele, do início ao fim, vai cumprir processo e um procedimento totalmente regular, totalmente correto, porque é só dessa forma que eu trabalho. Então, eu estou tranquila. Concorrência pode ficar de boa aí, que eu estou preocupada com ela, não. E aí é a chave do sucesso. Ou seja, gente, tão pouco. Lívia Miranda é sinônimo de confiança. É isso Mais aí. uma frase aí, né? Para usar no slogan. Pois depois... eu acho que eu vou adotar. É isso aí. E aí, Neide Carlos? Ela já está há 10 anos, né, no mercado. 10 anos. E eu quero que você conte assim, se você lembra de alguma coisa, assim, algum momento que foi difícil, que você teve vontade de desistir do negócio, né? E também algum momento de muita glória. Você diz, não, essa daí... Foi o ápice. O ápice do negócio. Então, eu acho que todos os dias a gente é desafiado, né? Assim, a desistir, muitas vezes, dependendo do grau, do impacto que você sofra, né? Mas eu acho que a maior dificuldade que eu tive, acho que foi no início mesmo. Justamente dos nãos, né, que a gente leva, porque você está numa fase de expansão comercial, você precisa fazer network, você precisa ter cliente e você precisa captar, né, imóveis para poder você ter um nicho de atividade preenchido, né, de leads, etc.
E esse início eu tive muita dificuldade, mesmo tendo uma referência positiva do meu pai, que para uma cidade de interior isso é um respaldo grande, porque a pessoa diz, você é filha de quem? Então pronto, beleza, eu vou deixar com você. Algumas pessoas, né? Em sua maioria, eu tô falando coisa 10 anos atrás, né? Hoje já não é mais assim. Mas eu acho que os nãos iniciais, eles me baqueavam um pouco. E um pouco da retaliação da concorrência também. Arrancavam minhas placas, tentavam denegrir a minha imagem, me difamavam, denegriam, me colocavam em fofocas, em situações que eu absolutamente nem sequer sabia que estava envolvida, né? Então, assim, teve várias situações assim desses percalçozinhos, vamos dizer, que eu sofri, né? Dada a própria concorrência. Lhe deu um desânimo, mas também lhe deu uma força, né? Então, no primeiro momento, é aquilo que eu disse, a gente fica baqueado porque é muito injusto, às vezes, você passar por situações que você não provocou. É aquela fase do calvário que eu disse, que em Mossoró você precisa ser resistente, né? Então, eu passei por essa fase de calvário, eu acho que 2011 até 2013. Né? 2011 foi horrível, assim. 2012 foi dando uma maneiradazinha, 2013 já foi dando aquele up, mas esse 2011 eu lembro como hoje, assim, foi uma coisa que ficou marcada, sabe, para mim, no sentido de que foi um período realmente de muitas adversidades, de muitos desafios financeiros também, porque você injeta capital e acaba aquele capital de giro, ele acaba, e aí você não sabe mais como você faz para injetar capital, e aí você fica ali encurralado porque o resultado não vem, porque as pessoas não credibilizam, ou porque passam rasteiro em você e não pagam aquilo que deveria pagar. Sim. Enfim, eu acho que o início foi isso, né? Esses nãos, essa resistência que eu atravessei. E qual foi a outra que você falou? A maior glória. A glória. A glória foi 2014. Depois desses anos que eu passei mais dessas adversidades mais difíceis, 2014 foi um ano que eu estava já finalizando minha parceria com a franquia, porque a franquia ela exige muito, foi uma franquia maravilhosa, me ensinou muitas coisas, mas é uma franquia que onerava muito para mim e que eu não tinha capacidade financeira, na época, muito nova, de arcar com tantas exigências. E aí, 2014 foi o período que eu me desvencilhei da franquia e eu tinha o poder de decidir se eu iria ficar ou não no mercado de imóveis, porque eu não tinha mais nenhuma razão. Ou eu renovava o contrato com a franquia, ou eu saía do mercado e ia voltar a ser advogada, ou... enfim, ia fazer outra coisa, empreender em outra área. E aí eu decidi, não, eu vou... Passei por tudo isso e aí aconteceram 3 grandes negócios, que um deles foi a intermediação do Grupo Jacaúna, que inclusive quero mandar um abraço para a família Jacaúna do meu coração, Aguiara, Marcelino, todos, Rogério Aguiar, filho... que foram as 3 pessoas que eu tive contato da Jacaúna para fazer a intermediação da sede deles em Mossoró. Família muito bacana, um pessoal muito humilde, simples, que eu reverencio de verdade. Empreendedores, né? Sim, e que acreditou no meu trabalho e que eu acabei consolidando a sede deles para cá. Depois, em seguida, também fiz a intermediação para o Grupo Cirne, né, para uma área na BR-304, para a instalação futura de uma das empresas deles. E teve outra grande intermediação que agora eu não estou lembrando, mas foram assim, três grandes intermediações que me deram aquele up, assim, aquele fôlego, sabe, que você precisa para acreditar em você mesma, de que tipo, é isso que você sabe fazer, continue que vai dar certo. Então, essa foi a maior glória, assim, foi me desvencilhar da franquia e lançar minha carreira solo como Lívia Miranda. E já chegou chegando, hein? Fechando 3 grandes negócios. Eu disse, nossa, Deus, você foi massa, viu? Porque... E aí a gente tem, né? Porque eu ando muito, né? Isso aí, converso com os empresários que Lívia já atendeu. E assim, é numa boca só a questão das pessoas falarem de Lívia, né? Referência, Lívia. Ah, Lívia é maravilhosa, a empresa dela de total confiança. Então, isso aí é muito bacana, tá, amiga? Porque o dinheiro é a consequência. Eu sempre digo que nós vivemos num mundo material, né? Não tem como desassociar disso. Isso.
Nós vivemos Faz parte. no mundo material e precisamos de resultado, e agora cada vez mais. Eu digo agora que a velocidade está assim, não tem aquela velocidade do WhatsApp, né, que Tem, é 2. amanhece o dia já anoitece. Eu digo assim, eu acho que vai ter que aumentar para 4 daqui a pouco. A nossa velocidade está 4 vezes mais. Então, assim, eu acho que o dinheiro ele não pode resumir as pessoas. E eu sempre tive essa consciência de nunca me Isso deixar ficar deslumbrada com as intermediações de valores altos que eu já recebi, ou de achar que eu sou mais importante, ou deixar o meu ego conduzir a minha vida. Eu sempre tive a minha espiritualidade muito aflorada. É por isso que eu sempre digo, meu Deus, é tão difícil fazer o que eu faço, porque eu sou muito mal interpretada. Porque eu gosto de vender porque eu gosto. E eu faço isso de forma muito intensa porque é o que eu sei fazer. Não é porque eu quero muito dinheiro, não. O dinheiro ele vai vir naturalmente. Se ele não vier, eu também estou feliz só por poder estar intermediando e estar fazendo. É consequência de um excelente trabalho. Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que se as pessoas tivessem mais essa consciência, né, de que tudo bem, é bom ganhar dinheiro, é importante você ser reconhecido, é importante você ter resultado, é importante você ter estabilidade, etc. Essa coisa toda que todo mundo exige. Mas isso não é tudo, né, Lívia? Mas isso não é tudo. É tão bom você ter paz, é tão bom você ter bons amigos, é tão bom você ter valores, virtudes, outras coisas que você ter a liberdade de você poder andar na rua e as pessoas reconhecerem a pessoa que Neide é, a pessoa que Alexandre é, independente verdade. do que é o profissional, o título dele, Sim. sabe? Então, eu acho que eu sempre tive, como é que eu posso dizer, essa vontade de desmistificar de que, tipo, eu tô ali à frente do negócio, eu sou aquela pessoa ali. Não, eu não sou aquela pessoa. Eu tô ali exercendo um papel profissional que precisa, de fato, perceber aqueles honorários, porque é o meu trabalho. Mas tirando aquele papel de empreendedora, de mulher de negócio, eu sou livre, uma pessoa humana, uma pessoa que gosta de animal, uma pessoa que gosta de andar sem chinelo, uma pessoa que gosta de ir para uma praia, curtir uma vibe. E que, tipo, eu sou um ser humano antes de ser um profissional. Então, os títulos, eles têm que ter, a gente tem que absorver, eles têm. Mas eles não podem resumir a gente. Nem o dinheiro. Eles são transitórios, né? Sim. Eles não podem ser a essência, jamais serão a essência de quem é a pessoa. Sim, Até exato. porque hoje você está muito bem de dinheiro e amanhã pode não estar. Sim. Você pode ter muitas propriedades e amanhã não ter mais. Mas o que fica é aquele legado que você construiu como pessoa. Exatamente. Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar muito em melhorar como pessoas, antes de ter títulos, sabe? Então, eu sempre tive essa premissa. Eu estou fazendo uma negociação com o Alexandre, eu vou olhar para Alexandre. Vou ver qual a capacidade que Alexandre tem, qual é a necessidade que Alexandre tem, o que ele precisa. Eu não vou empurrar essa casa só porque eu vou ganhar aqueles honorários ali, porque é mais alto. Não, eu vou entender. Então, mesmo você fazendo um trabalho desse, às vezes você ainda é mal interpretada. Porque você age com tanta verdade que as pessoas se assustam, porque ninguém está acostumado a esse tipo de negociação, a esse tipo de tratamento. Esse tipo de vendedor. Porque acha, né? Enfim, é isso. É o vendedor humano. Mas olha, isso é Sim. verdade que ela está dizendo aqui. Ela não está fazendo propaganda falsa dela, porque a gente estava ali dentro agora. Fui dar um retoque na make aqui, né? Foi, inclusive, né? Eugênia, né? Eugênia. Gustavo Sena. Eugênia, viu? Nota Aumente 10. Aumente o salário. Aumento o dela. salário de Eugênia, que a Eugênia deu um up aqui. Terminou ela de ajeitar, ela disse, deixa eu lhe dar um abraço. Muito obrigada. Isso Então, é assim, importante. aí eu já ia saindo, né? Eu disse, não, já que ela deu um abraço, eu também vou lhe dar um Vou abraço. engajar. Vou imitar. De Lívia, gratidão. Então, essa é Lívia Miranda. Lívia, é muito bom saber, né? Em pouco tempo que a gente conversou aqui, a gente pôde perceber algumas impressões suas, algumas marcas. E a gente gostaria que você falasse um pouco para nós sobre quais são esses seus valores. Quem é Lívia como Lívia? Eita. Família, Eita. Lívia Sobre família. família. Né? Eita, que coisa boa. Eu gostei dessa parte agora. Lívia, vamos lá. Lívia é uma pessoa mais humana possível. Eu acho que eu sou aquela pessoa que, se eu ver um cachorro na rua, eu tenho vontade de pegar, levar para casa para cuidar. Assim, eu tenho esse meu lado humano muito aflorado. É por isso que eu vivo em constante conflito com a minha atividade, porque a minha atividade é muito, né, voltada para grandes valores, negócios. Você fica ali, você fica se contaminando toda hora. E às vezes eu preciso, tipo, sabe, respirar. É tanto que no meu escritório eu fiz uma área gourmet bem zen, que é para justamente quando a gente sair daquela parte corporativa, a gente ir para a natureza, assim. Então, eu acho que Lívia é
primeiro de tudo, uma pessoa muito humana, né? E uma mutante. Eu sempre estou em mudança, em constante mudança. Eu gosto de mudar, eu não gosto de ser a mesma pessoa todos os dias. Eu gosto de... É igual a mim, eu não gosto de andar pelo mesmo caminho. Eu gosto de desbravar, eu sou uma desbravadora. Eu gosto de culturas, eu gosto de desbravar novas comidas, eu gosto de pessoas, eu gosto de bicho, eu gosto de natureza. Eu gosto de pessoas entre aspas, viu? Pessoas boas. Mas é isso, eu acho que eu sou uma pessoa humana, uma pessoa que está, conforme eu disse, em constante mudança, mas com muita vontade de aprender, né? Eu acho que eu tenho muito isso em mim, eu tenho muita vontade de aprender, eu sou uma curiosa nata, sabe? Eu gosto muito de amizades que edificam, de conversas que edificam, de pessoas que edificam, sabe? Pessoas que trazem boas energias para você, pessoas que lhe abraçam de verdade, que olham no seu olho quando fala, sabe? Eu gosto disso, de pessoas frontais, de pessoas que sem frescura. Então, sou essa pessoa aí. Gente como a gente. Gente como a gente, tranquila e pronto, eu sou essa pessoa aí. Já gostei então de você. Também, eu já gostei dela faz tempo. É porque eu sou bem inacessível, né, Neide? Neide lutou, viu? Neide tem lutado. Mas Mas assim, eu leio pessoas, né? Eu tenho esse dom de ler pessoas. Então, assim, não adianta a pessoa dizer para mim que ela é isso, aquilo, porque eu já faço a leitura. Então, a sua leitura eu fiz desde o primeiro dia. Coisa boa. Que eu fui no seu escritório, que você me recebeu. Então, no seu olhar, na sua fala. E todo o caminho já que a gente percorreu. E você sabe disso. Eu sei, sim. Sobre a questão da sua família e dos seus valores. Então, minha família, eu sou a 10ª, né, da minha casa. Né? Os meus pais, quando decidiram colocar no mundo, eu já tinha irmãos bem mais velhos, ou seja, meu irmão, mas era quase 20 anos, 15, 18 anos mais velho que eu. E nasceram, assim, 3 mulheres, depois 6 homens e eu. Nossa. E essa questão de família, para mim, é algo, assim, como é que eu posso dizer? De muito valor. Sim, de um valor inestimável. Inegociável, né? Principalmente a minha relação com os meus pais. Assim, eu sempre tive uma referência muito forte em casa de grandes exemplos de trabalho e de perseverança. Assim, o meu pai sempre foi workaholic, uma pessoa que sempre batalhou muito também para primeiro consolidar uma família de 10 filhos, todos estudando, com comida na mesa, com aquela logística familiar, né? De equalizar necessidade de 10 cabeças ao mesmo tempo. Então, meu pai, gigante, que Deus o tenha no céu, que foi uma excelente referência para mim. E a minha mãe, o exemplo de mansidão, de espiritualidade, sabe? Aqui já cabia a gente perguntar a ela se ele foi a inspiração. Seu pai foi... Eu digo sempre que hoje muita gente está influenciando muita gente. Eu digo, olha, eu só tive 2 influências na minha vida, que foi a minha mãe e o meu pai. E o meu pai que já foi, né? Lindo, meu pai já foi. Dizendo, bravo. Pois é, então as minhas influências vieram de dentro da minha casa, né? Porque eu aprendi dentro da minha casa a ter a liberdade de escolha. Os meus pais, eles não precisavam me dizer o que eu deveria ou não fazer. Eles simplesmente me davam exemplos de como eu deveria ser, né? O meu pai sempre muito obstinado, um homem de trabalho muito focado, nunca bebeu, nunca fumou, um homem muito honesto nas atividades dele, nas atribuições dele laborais. E a minha mãe, dona de casa, acompanhando a criação dos filhos, que é um grande papel da mulher, que vale a pena ressaltar isso aqui nesse podcast, porque muita gente diz assim, porque a mulher não sei o que não. A mulher, a dona de casa, meu bem... Que grande função, viu? E que grande mulher é essa também. E que grande mulher, porque marido e filho são 2 coisas completamente complicadas de equalizar. E olha que eu não tenho filho, mas eu sei que, como é, porque eu tenho amigas que têm filho, eu tenho irmãs, né, que estão sobrinhos, enfim, eu sei o que uma gestão familiar consome, né? Então, eu tive essa base muito consolidada em casa. Então, eu tive um exemplo de doçura da minha mãe, de humildade, de generosidade.
E ao mesmo tempo o meu pai, workaholic, ativo, dinâmico, protetor. Então as minhas maiores influências foram eles dois. Com muito orgulho, eu vou dizer isso para sempre, o resto da minha vida. Ninguém mais me influenciou na minha vida, só eles dois. Isso é muito bom. Pronto, depois dessa, vamos tomar uma aguinha. Vamos. Água São Vale. Água São Acabou Vale. a sua? E a Água São Vale tá boa, que não tem mais não. Alguém vai repor aqui. Inclusive, Neide, a Água São Vale foi apoiadora do Festival de Café do RN. A melhor água do Rio Grande do Norte. Não só isso. A Água São Vale, tá aqui, traga aí essa revista. Exato. Tá aqui? Eu não conheço a Água São Vale. Tá aqui, a Água São Vale, que o dono da Água São Vale. José Maria da Silva, né? Que maravilha. Maria, contou sua história. Também. Nossa, que bacana. Excelente. E é interessante, Lívia, ouvir, assim, e é emocionante ouvir você dar essa honra que os pais merecem, né? Sim. Não sei se Neide acompanhou essa notícia, mas essa semana houve um burburinho na internet, porque a Miss Minnesota, do estado de Minnesota, dos Estados Unidos, né, uma mulher muito linda, de acho que 35, 36 anos, mãe de 7 filhos. E ela ganhou, né, o concurso de Miss, e ao agradecer ter ganhado, ter essa conquista, aí foi perguntado, né, a ela qual era a maior conquista que ela tinha tido na vida. E ela disse, ser mãe de 7 filhos. Nossa, olha, que bacana, arrepiei. E ser mãe, né? Ela exaltou a maternidade, ela exaltou os filhos dela. Então, você está fazendo um papel contrário, você está exaltando os seus pais, seus progenitores. Então, isso é muito importante num mundo em que a gente vê tantas famílias desestruturadas, em que pais né, não cuidam dos filhos, os filhos não acompanham os pais, não honram os pais. Então, essa lição de vida é muito importante para todos que estamos assistindo. E aí você tira aqui um exemplo, Lívia, né? Cheia de valores, de amor, de tudo, porque teve uma base muito forte. E Lívia enfrentou o mercado com muita força, muita determinação. Por quê? Porque ela tem uma base forte de amor, de família, de acolhimento. Então, qualquer jovem que tiver esse apoio da sua família, ele não vai cair de forma alguma. Nada vai fazer ele desistir, porque a base é muito forte. Sem dúvida. E eu acho que são esses valores que você me pediu, né, na pergunta. Eu acho que esse valor de respeito aos seus, né, as pessoas que vieram antes de você, né, assim, as pessoas que batalharam para você chegar onde você está, porque de um certo modo, né, se eu tenho essa capacidade, se hoje eu estou posicionada onde estou, eu tive um alicerce, conforme você falou, um alicerce muito forte, né, de exemplos, porque eu costumo dizer isso, porque família é exemplo. Isso. Família não é aquilo que muitas vezes assim tem que desmistificar e deixar de romantizar muitas coisas, mas eu acho que família tem que ser muito pautada em exemplo, né, naquilo que o pai ele passa para você, o que sua mãe passa para você. Não adianta dar carinho quando ao mesmo tempo você é permissivo e você passa valores diferentes daquilo que você fala, porque a sua fala tem que estar em consonância com a sua atitude. Verdade. Então muitas vezes porque isso aquilo você está falando, mas você não está fazendo, né? Então, conforme eu falei, eu sou a 10ª filha e os meus pais, quando eu nasci, já tinham uma idade já avançada. Meu pai já tinha 50 anos, minha mãe já tinha acho que 40 anos, né? Então, eu cresci praticamente com os pais bem maduros, né? Eu não sei se isso influenciou, mas de um certo modo, enfim, acabou que praticamente... Isso, Lívia, você e todos os seus irmãos são assim, né? Com essa mesma base. Eu costumo dizer que nenhum dedo é igual ao outro, né? Então, assim, eu me acho diferente de todo mundo. É tanto que eu vou contar uma agora, que eu sofria muito quando era pequena, porque como eu nasci depois, foram 3 mulheres e 6 homens, e eu mulher, eu me questionava muito porque eu fui criada com homens em casa. Eu não tinha uma irmã pequena para eu brincar. Então eu brincava como menino, jogando bola, subindo escada, descendo, correndo, subindo em poste, subindo em cima de casa. E é tanto que eles dizem assim, você foi colocada numa caixa de sapato. Você não vê, não? Que... O bullying já começou desde criança. Naquela né? época já sofria bullying, viu? Tô falando uma coisa de 20 anos atrás. Então, eles ficavam dizendo que eu tinha sido colocada numa caixa de sapato porque eu era diferente de todo mundo, né? E aí, eu sempre tive sardas. Ninguém lá em casa praticamente tinha sardas, a não ser meu pai.
E eu era muito, como é que eu posso dizer, vanguardista já desde muito nova. Assim, fazia as coisas mesmo que eu tinha vontade, falava com as pessoas, e é tanto que tem um case muito engraçado. Eu sempre estudei no Colégio das Irmãs, né, no CSCM. Irmã Zelândia, um grande beijo para você. E na escola eu só tinha amizade com menino. Por quê? Porque praticamente eu fui criada com os meus irmãos. Era o seu mundo, sua realidade. Era a minha realidade. Então, na escola, eu não conseguia me identificar com as meninas. Eu não tinha paciência para menina. Eu gostava era de brincar com os meninos, de correr, de ficar empurrando, de puxar a menina macheira. Não gostava de nada no cabelo. Meu cabelo era todo assanhado, a mochila toda suja, porque eu jogava no chão. Enfim, era aquela coisa de... É tanto que tinha amigos meus, Neide, que assim, essa menina é macho e fêmea. Que tinha... Fazia tempo que eu não ouvi essa palavra. Né? De 12, né? Aí disse, essa menina é macho e fêmea, a menina não tem um brinco. Eu saía de casa toda arrumadinha, né? Tinha uma senhora que trabalhava conosco, que era preta, ela botava o meu diadema, as pulseirinhas. Eu, na metade do caminho, eu já estava, jogando tudo aqui. Quando chegava toda assanhada, assanhava os cabelos e pronto. Era assim que eu me sentia né? À vontade. E é isso, enfim, esses cases aí da vida. Vamos fazer um mexão aqui? Vamos. Que um mexão Falar de coisa boa. Coisa boa. E coisa boa você só encontra na Farma Fórmula, viu, gente? Na Farma Fórmula. Farma Fórmula. Nosso amigo Genivan Vale. Genivan Vale, um alô aqui pra ele, viu? Colágeno esse skin. colágeno aqui. Você já tomou, Olivia? Eu tomo colágeno. Esse não, inclusive eu quero que ele mande pra mim, pra eu fazer já o merchan depois. Sim. É uma provar, delícia. né? Se é tudo isso mesmo, né? Verdade. Tem percebido minha pele melhor? Eu, inclusive, comentei com você. Eu disse, Neide, você fez o quê nessa face? Que deu um up aí. Pois é, esse colágenozinho aqui, viu, gente? Deixa eu ver de perto, que é pra poder, né, também pegar as dicas, porque não é todo dia. Olha, Verisol. Bom, esse aqui eu garanto. Pode. Olha aí, Fórmula. Verisol. Tem Verisol na composição, então eu garanto completamente. Que dá tudo certo. Tem pra homem também, tem? Pode. Tem pra homem. Pode Isso tomar. aqui é pra toda idade. Isso aqui é unissex. Pode ser pra tudo. Eu tô precisando, já passei dos 30 já. Ah, Alexandre. Eu pensava, ele tem uns 25, Não, 26. tenho 36. Bem novinho. Tô perto da casa dos 40. Alexandre, vamos pedir o pessoal para se inscrever no canal? Sim, gente, né? Mas é sempre bom lembrar a vocês que estão aqui nos acompanhando nessa retomada aqui dos episódios do Acontece Cast, temporada 1. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal Acontece Cast, se inscreva agora. É só você olhar para o cantinho inferior direito aí da sua tela, do seu aplicativo ou até mesmo da TV e apertar lá, tacar o dedo lá, como diz o pessoal, no botão inscreva-se. Compartilhe. Curtir é muito importante, comentar, compartilhar com seus amigos e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do Acontece Cast. Esse podcast que faz acontecer, que tem aqui, né, faz parte desse grupo maravilhoso que é a Revista Acontece. Nós temos o Instituto Acontece também. Criamos agora o Instituto Acontece. Foi criado o Instituto que é um Acontece. projeto muito lindo, muito cheio de amor, de tudo que a gente pode oferecer de melhor para o próximo. E vem novas ações aí, né? Esse mês de setembro e outubro vem novas ações. E para você saber dessas novidades tanto do Instituto Acontece, que é esse braço social, essa instituição que valoriza o ser humano, valoriza a criança e adolescente, é só seguir a gente nas redes sociais. Você tanto pode seguir a gente no @AconteceRN, que é o Instagram do Portal Acontece. Você também tem o Instagram da Revista Acontece, que é o @revistaAconteceRN, e também o Instagram acontece.cast. Então, não esqueça. Se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe, e é isso. E leve mais informação, gente. Olha só que entrevista bacana, esse bate-papo aqui com a nossa amiga Lívia Miranda. Que coisas de tanto... É o que a gente escuta na maioria das vezes, mas é sempre bom a gente estar relembrando essas coisas, esses valores. Todos os dias a gente é desafiado a se levantar, decidir que o nosso dia vai ser excelente, e para isso a gente precisa estar com Deus no nosso coração, né? Verdade. E também estar se inspirando em pessoas como Lívia, como Alexandre, como tantas outras pessoas, né, que já passaram por aqui ou passaram pelas capas da revista ou contaram suas histórias de vida. E tem muita coisa bacana, tem muita gente boa, viu?
Tem muita gente aí que está perdido, né? Mas a gente vai tentar salvar essas almas. E vale salientar, Lívia e Neide, né? Lívia, que já acompanhava e agora faz parte dessa família, da família Revista Acontece, Grupo Acontece Comunicação, que a Revista Acontece tem mais de 12 anos de história, contando nas suas páginas histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de inspiração, histórias assim como a de Lívia, né, de pessoas que têm uma base familiar, que viveram experiências incríveis, algumas dolorosas, mas que serviram, né, para moldar o caráter, moldar a pessoa. E a Revista Acontece é isso. Mais de 12 anos de mercado de vida, entregue, distribuída mensalmente. É a única revista do estado que é entregue mensalmente em mais de 80 municípios. E a única impressa e também em formato digital, além de ter o portal de notícias, que é o portal acontecern.com.br. E na Revista Acontece você encontra histórias de sucesso, histórias que inspiram. Marcas, produtos, pessoas de influência, de autoridade, que você pode confiar, como essa palavra-chave que define a pessoa de Lívia Miranda como essa pessoa profissional. E com certeza também deve ser o que define ela como pessoa, ser humano. Pois é. Próxima pergunta, pode fazer? Bom, e a gente ainda bate-bola depois no finalzinho, né? Eita. Falando de ser humano, Lívia, né? Você já falou aqui um pouquinho do que você como ser humano... para você, o que é que precisa mudar no ser humano hoje em dia? Uma lição aí pra vocês. Essa é até fácil, porque eu acho que... Tem uma lista, né? Eu acho que é porque essa tem tanta coisa que tem que melhorar e mudar, porque a gente está em evolução sempre, né? Sempre. Eu acho que a gente aprende a se construir de acordo com o que vão nos moldando, né? De exemplos, de base, de influências, né? Mas à medida que você vai evoluindo em espírito, que é justamente aquilo que você busca melhorar como ser humano, né? Independente dos títulos, né? É aí onde mora a sua desconstrução. Então, eu sempre digo que para que o ser humano ele melhore, ele vai ter que ir se desconstruindo ao longo da evolução dele. Muitas coisas que eram pragmáticas na mente dele, que ele tinha como que é assim, tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, vamos mudar, Gabriela, né? Porque Gabriela não, tá? Então, assim, eu acho que uma das premissas para que o ser humano ele realmente ele possa alcançar o seu apogeu, assim, para viver melhor daqui para frente, é ele desconstruir o egoísmo dele. Eu acho que se você se isentar, certo? De se liberar do egoísmo e do seu ego, acho que são duas coisas, que ego e egoísmo, né, tá ali, né? Andam juntos. Andam ali casadinhos. Então, assim, se você puder se liberar do egoísmo e do seu ego, eu acho que essa aí é o ponto-chave. Eu acho que é difícil, é muito difícil, porque a gente é acostumado a acumular, a se proteger, enfim, uma série de coisas, é uma construção que vai sendo feita porque a gente vive em uma sociedade que exige padrões, exige uma série de comportamentos. Então, essa desconstrução, ela vai em contramão do que a própria sociedade exige da gente. Então, precisa ter muita coragem para deixar de ser egoísta. Muita. Porque as pessoas não estão acostumadas a você ser generoso. Então, eu acho que parte muito disso daí. Você deixar o seu egoísmo de lado. Que o egoísmo ele não é só você não querer dar o seu dinheiro. No egoísmo é você não querer dividir o seu espaço, você não dividir seu conhecimento, é você não querer fazer uma parceria, é você se achar superior às pessoas, é você achar que você é melhor do que os outros, é você achar que você não precisa dos outros. Nós somos seres que precisamos de coletividade, nós precisamos se conectar uns com os outros. Nós viemos da natureza. Então, isso faz parte da nossa integração. A gente precisa se unir. Só que essa união ela não acontece porque a gente é egoísta. Porque a gente só pensa na gente em primeiro lugar. Eu vou lá deixar de estar no meio daquela coisa, né? Mas só que se você se liberar um pouco disso, nossa, você vive tão bem. Verdade. Você vive tão bem porque você se torna um ser altruísta, né? Às vezes, vixe, ela quer ser budista agora. Mas não é isso. É claro que ninguém vai querer buscar iluminação como o Buda, mas eu acho que existem tantas correntes, tantas filosofias bacanas, né? Que você pode, de fato, seguir. Eu acho que tem tanta influência bacana de livros, de pessoas, sabe? De ambientes. Então tá aí na sua frente, faça uma boa escolha. É verdade. Faça uma boa escolha, tem dois sabe? caminhos, né? É tão simples, é um estalozinho assim.
faça uma boa escolha na hora que você vai comer, faça uma boa escolha naquilo que você vai falar, faça uma boa escolha naquilo que você vai conversar. É simples. As pessoas criam muito complicam demais. Barreiras, entendeu? Então, acho que se liberar do egoísmo e do ego é uma premissa para viver bem melhor. Perfeito. Deu uma aula. Eita, é quase uma filósofa. Filósofa Lívia Miranda. Pois é, acho que eu vou escrever um livro depois. Marcelo tá falando ali, eu não tô escutando. Bora, Marcelo, participe do podcast, chegue. Pois é, isso aí. Então, isso aqui, né, Neide? Nos tempos de crise, né? O mercado financeiro, qual o melhor, assim, como é que se faz para se reinventar? Eita, peraí. Numa crise financeira, né? Isso. Eu acho que a maior que a gente, por exemplo, está começando a sair, né? Um pouquinho. A sair não, entrando. Sei lá. Neide, tá de um jeito que a gente não consegue mais determinar o momento econômico, assim, sabe? Eu costumo dizer que, assim, o período mais desafiador que eu ultrapassei na minha vida, comercialmente falando, foi me adaptar durante a pandemia. A minha empresa, como sobreviver à pandemia, né? Como ultrapassar essa diversidade sem ter noção de tempo, de quando voltaria, se iria voltar da mesma forma. Aquele terror que colocou. Então, assim, no período de crise financeira, num período de isolamento, né, que veio a pandemia, que acho que a gente está numa crise justamente também por isso, né, para essa adaptação. Um dos motivos que eu acho que fazem com que a empresa ela possa sair um pouco, né, disso é, primeiramente, você trabalhar de forma mais produtiva, né? Assim, você tentar trabalhar mais. Eu acho que uma das razões que me fizeram não permanecer num período mais complicado com a empresa foi justamente me reinventar, buscar atualizar a minha empresa e me atualizar também com outras alternativas, né? Com outras fontes. Como, por exemplo? Como, por exemplo, as mídias sociais, que é uma coisa que eu tenho muita resistência ainda, né? Mas eu já estou me liberando, inclusive faço vídeos que eu falo, eu só não gosto de aparecer, mas eu faço uns vídeos que eu apresento os imóveis. E aí eu tenho certeza que esses vídeos são que têm mais audiência e interação. Com certeza, Então, eu acho que, dada a própria necessidade hoje de você se colocar nas mídias sociais, esse foi uma das razões que me ajudaram muito a me reinventar pós-crise, né? A buscar um novo mecanismo de divulgar os meus imóveis. Ou seja, eu entrei na onda. Como é que se diz? Eu dancei na onda. Sim. Que o mercado estava pedindo. Então, se tudo era online, se tudo é virtual, então por que não transformar a minha empresa em virtual? Então, eu fui para o virtual. Então, foi uma forma, assim, ou seja, trabalhar em duplicidade. Isso foi bom, né, Lívia? Porque também hoje você tem as duas coisas. Redução de custo foi gigante, né? Porque, de um certo modo, o virtual, ele proporciona uma redução de tempo e de logística operacional muito grande, principalmente na minha atividade, né? Antes você tinha que ir lá, colocar uma placa, para depois instalar, colocar no site, para esperar que o cliente fosse buscar o seu site, colocar o seu site em evidência. Hoje não, hoje é no Instagram, tipo, tudo acontece lá. Tá tudo então, lá. É isso. Eu trabalhei mais, né, de forma mais produtiva, foquei mais e tentei reinventar usando as mídias sociais ao meu favor. Foi isso. Pois vamos para o nosso bate-bola, que está chegando aqui ao final. Tava bom, viu, essa conversa? Quando a conversa é boa, no instante flui. E, Lívia, o bate-bola é simples. Nós vamos dizer uma palavra. Certo. E aí você vai dizer o que essa palavra significa para você. Tá bem, então, vamos lá. Neide começa a partir daqui. E aí eu sei. Família. Isso. Família, amor. E fé. Tudo. Meta de vida. Ser feliz sempre. Relacionamento saudável. Amizade. Lívia Miranda. Humana. Completamente. Show. Finalizamos Nem aqui, pisca. Né? Mensagem final. Bem rápido. Bom, é isso, né? Então a gente quer agradecer a você, Lívia Miranda, agradecer por você estar aqui, por você mostrar quem é essa pessoa,
né, por trás da imagem, né, dessa mulher da aparência, bonita. Mulher bonita. Olha aí, empoderada. foi Eugênia, viu? Gustavo, você não vai ter que remunerar a Eugênia, que ela deu um up aqui. E também, né, das boas-vindas a você também, pessoalmente, por estar nessa equipe, nessa revista que tem aí esse sucesso maravilhoso. E só estar na revista acontece quem tem histórias de sucesso como a sua e pessoas de sucesso como você, pessoas humanas como você. É. Fico feliz aí pelas palavras, viu, Alexandre? De verdade. Eu tô chorando aqui, eu sou besta. Então é isso, gente. A gente quer agradecer a cada um que nos acompanhou, que está nos assistindo até agora. Vou dar aqui, como sempre, a minha dica de livro, de filme ou de série. Depois o Neide vai falar aqui as suas palavras finais. E está para estrear, dia 21 de setembro, o filme, aliás, que está dando o que falar, né? O burburinho lá nos Estados Unidos, que é Sound of Freedom, ou no português, Som da Liberdade, que é baseado em fatos reais de um soldado americano que ele vai tentar buscar resgatar crianças do tráfico infantil. Sim, perfeito, eu vi hoje. Perfeito, esse filme, e está sendo assim uma loucura, porque muita gente, né, muitos grupos que se dizem de direitos humanos estão tentando boicotar esse filme, que mostra a realidade. Que hoje, é uma realidade, verdade. O tráfico infantil é triste, é uma realidade terrível, de crianças que não somente são raptadas de suas casas, mas são usadas para o tráfico de sexo, infelizmente. E esse filme traz essa realidade, traz uma história muito emocionante e vai estrear aqui no Brasil dia 21 de setembro. Isso é um assunto sério, acontece aqui no Brasil. Tem gente que fica passando panos quentes, mas isso não é mentira, é a mais pura verdade. A gente tem muitas notícias disso, principalmente lá no Amazonas, com as crianças. Que acontece lá, tinha a ex-ministra Damares que levantou essa bandeira e fala muito dessa questão, e esse filme aí vem para justamente abrir os olhos de muita gente. Isso, então dia 21 de setembro aqui no Brasil, estreia nacional. Procure o seu cinema mais próximo da sua casa, assista, veja, porque é um tema delicado, mas que a gente precisa dar essa atenção, porque a gente está tratando de inocentes, né? Ainda que fosse com pessoas adultas, já é algo triste, mas nós estamos falando de crianças que são, né, traficadas, que são vendidas como escravas, que são abusadas. Então a gente tem que investir nosso tempo também, nosso dinheiro, para tentar amenizar essa situação, né? Como é que eu posso dizer? A gente precisa denunciar esses casos de abuso, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa família, nos vizinhos ou em qualquer outro canto. E aqui eu falo com propriedade, porque eu sei o que é ser abusado sexualmente, eu sei o que é ser abusado como criança, eu sei o que é ser humilhado como criança dentro da sua própria casa, entre seus familiares. Então não é algo fácil. Isso deixa marcas muito profundas na vida da pessoa, a ponto até de, né, levar a uma tragédia como o suicídio. Nós estamos hoje, no Setembro Amarelo, falando sobre essa prevenção das pessoas que por alguma razão acabam tirando sua própria vida. Então vamos olhar com mais carinho, com mais atenção para as nossas crianças e realmente defendê-las, porque elas são não somente o futuro da sua geração, mas o futuro de uma nação e do mundo inteiro. E são crianças, né? São vulneráveis. Amiga, quero agradecer aqui a sua participação, né? Um prazer imenso esse bate-papo aqui hoje com você. Pode ter certeza que nossos ouvintes e a gente também aprendeu muita coisa aqui com você hoje. Eita, que maravilha. Eu sempre soube desse potencial, desse ser humano, Lívia Miranda. É por isso que eu nunca desisti dela. É verdade, Neide lutou, viu? E conseguiu. Consegui. Neide Alexandre, que eu não tinha a oportunidade de conhecer a primeira vez, inclusive, que a gente se encontrou nesse universo, né, Alexandre? Sim. Mas foi importante você falar do Setembro Amarelo, porque acho que todo mundo está meio que afetado, né, com muita informação, sim, com a velocidade que as coisas estão tomando. E acho que é uma campanha super válida. As pessoas precisam acolher outras pessoas, julgar menos. Hoje, com uma época de exposição, de muita ostentação, inclusive ostentações desnecessárias, né? Muito voltadas para justamente esse mundo material que não preenche ninguém, né? Que não preenche ninguém e que não faz ninguém melhor que ninguém por isso. Então, acho que Setembro Amarelo Setembro é um mês lindo, inclusive meu mês, né? Virginiana, nata.
Vai ter bolo. Vai ter bolo. A gente vai tomar lá no café dela. Lá na Máximo Imóveis. Pronto, ótimo. E acho que é super válido você ter enaltecido a campanha. Acho que esse filme também que você falou, muito interessante, é a estreia para realmente as pessoas terem conhecimento dessa triste realidade que assola tantas crianças, né? E acho que a gente vive um período realmente muito difícil, de muita adversidade espiritual também, né? Em que a gente precisa realmente acolher mais as pessoas e ser condutores de bons exemplos, né? De boas ações. Então, muito obrigada, Neide. Dê sua mão. Alexandre, obrigada de verdade, viu, por esse momento. Pois é, olha, as boas ações aí, a gente as boas energias, né? Vai lançar o nosso segundo episódio, né? Isso, do exatamente. Ler Mais. Então, teremos a segunda edição do projeto social Ler Mais, Escrever Melhor, que é uma ação do Instituto Acontece, em parceria com a revista Acontece e também com o podcast Acontece Cast. Pois é, muito Neide, obrigada. Inclusive, só para finalizar, que eu vi a Alexandre dando a dica de um livro, e eu gostaria, né, que as pessoas que vão ver esse podcast, que as pessoas se aprofundem mais em terem influências de livros, né? Sim. Inclusive, eu vou deixar a dica de um livro maravilhoso. Eu fiz a Nova Acrópole, estou fazendo um merchan, viu, Marcelo? Conheço Nova Acrópole, muito bom. Eu cursei Nova Acrópole, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer vários filósofos e vários livros interessantes. Então, eu queria deixar essa dica aqui para os ouvintes e telespectadores, de um livro chamado Arte de Viver. É um manual, certo? Que ele é um livro muito simples, uma leitura muito fácil, mas que, se você aprofundar a leitura e se você observar bem a mensagem que o livro tem para passar, ela é libertadora. Ela faz com que você realmente tenha uma visão muito maior da vida, do que é o nosso propósito de estar hoje aqui nesse universo, né? Não só de buscar ter, mas sim em buscar ser uma pessoa melhor. Então é isso, a arte de viver. Ótimo. E aí, para finalizar com outras dicas, se inscreva no nosso canal no YouTube, Acontece Cast, deixe sua curtida, o like neste episódio, comente, compartilhe, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e nos siga no Instagram, @acontece.cast, @acontece_rn, @revista Acontece RN. E é isso, Neide. Acabou. Tchau, tchau, gente. Tchau. É pra cá ou pra cá? Chega.